Então, só mais uma vez, a boa tarde aqui a vocês, né? Eu brinco com isso, né? Porque essas aulas, elas são gravadas e ficam disponíveis lá no SIGA, né? Mas, frequentemente, eu deixo essas aulas como público, né? Dependendo do tipo de aula. As aulas que eu gravo, assim, da turma, normalmente eu não deixo como público, não. Mas as aulas que eu preparo, eu deixo como público. Serve para vocês e para outras pessoas que tenham dúvida em relação a esse material de eletrônica digital. E aí, uma coisa interessante, né? A gente, vez por outra, vê aí uns memes associados a essas aulas, né? Que estão sendo gravadas durante esse período de pandemia, né? Para mim, um dos mais engraçados foi o menino que o pai está dando aula e o menino invade a sala, o local lá de onde ele está dando aula, para dizer que tirou o dente, né? E feliz da vida o menino porque tirou o dente, e o pai lá, assim, no meio da aula, tem que parar para atender o menino que está feliz da vida porque tirou o dente. Bom, mas fora isso, né, vamos, brincadeiras à parte, vamos continuar com o nosso conteúdo, né? Fazer uma pequena revisão da aula passada, só para deixar a gente situado, e aí vamos dar continuidade ao que a gente já viu. Então, deixa eu deixar isso aqui em tela inteira. Vamos parar aqui no exemplo, né? O exemplo lá da matemática alienígena. Nesse exemplo, eu vou voltar aqui, eu tenho que deixar isso aqui habilitado. Certo. Nesse exemplo, o que é que acontece? A gente tem... Eu não consigo riscar com ele nesse modo, não. Então, vamos deixar assim. Vou só minimizar isso aqui. Isso. Cadê? Bom, nesse exemplo, o que foi que a gente fez? A gente revisou, né, o que seria um problema associado à matemática alienígena. Né? Então, a gente tinha um disco voador que deixou algumas caixas na Terra, e nessas caixas existiam algumas inscrições pelo lado de fora. Ao se abrir uma das caixas, encontrou alguns documentos, e baseado no que tinha escrito nas caixas e nesse documento, o objetivo era determinar a quantidade de objetos que tinha dentro da segunda caixa. Então, foi feito todo um processo baseado na conversão entre sistemas de numeração. A primeira coisa que foi feita foi descobrir qual era a base do sistema de numeração alienígena. A gente descobriu que a base do sistema de numeração era a base 6, e isso foi feito simplesmente contando a quantidade de símbolos diferentes que nós tínhamos nesse sistema de numeração alienígena. Então, a gente percebeu que existiam 6, né, símbolos diferentes, e baseado nessa informação, a gente conseguiu realizar a conversão que nos permitiu identificar cada um dos símbolos. Quando eu digo identificar cada um dos símbolos, na verdade, esse processo de identificação nada mais é do que uma associação, né? A gente está associando um símbolo desconhecido a um símbolo que nós conhecemos. Então, esse processo vai facilitar na hora de realizar as operações que a gente precisa realizar para identificar uma quantidade. Lembrem, né, a quantidade ela não muda de acordo com o sistema de numeração que a gente estiver trabalhando. O que vai mudar é a simbologia que a gente está utilizando para representar aquela quantidade, certo? Então, quando eu chego e digo assim, eu tinha uma cesta que tinha 4 maçãs, né? Isso aqui é aquela anotação dos palitinhos. Essa mesma notação aqui, essa notação aqui, ela pode ser substituída por uma notação que a gente já está mais acostumado. A gente está aqui trabalhando com a anotação dos palitinhos, com esse sistema de numeração. Oi. Licença. Se o senhor estiver compartilhando tela, não está compartilhando não, viu? Meu Deus do céu.
É claro, eu não botei para compartilhar, aí fica difícil demais, meu Deus do céu. Muito obrigado. Assim, eu não me ajudo, nem ajudo vocês, né? Então, vamos voltar. Pronto, já tinha arriscado, já tinha feito um bocado de... Ah, meu Deus do céu. Bom, gente, muito obrigado. Certo, então, voltando. Se a gente tiver aqui, né, a gente tem aqui os nossos 4 palitinhos para representar uma certa quantidade, esses 4 palitinhos, eles podem ser substituídos por outro símbolo, que hoje em dia a gente também trabalha muito, né, que na verdade é o símbolo principal do nosso sistema de numeração, nosso sistema de numeração decimal. Então, perceba, a quantidade ela não mudou. O que mudou foi o símbolo que a gente utilizou para representar essa quantidade, né? Foi os caracteres, foi efetivamente a representação. Então, a quantidade permanece a mesma, porém, a simbologia, ela muda de acordo com o sistema de numeração que a gente vai utilizando. Então, a gente fez alguns cálculos, fez algumas operações, particularmente operações que não teriam sido necessárias se a gente soubesse realizar operações com bases numéricas diferentes da decimal. Isso a gente vai começar a aprender hoje. Então, hoje a gente vai aprender mais uma coisa legal sobre os diferentes sistemas de numeração, que é como realizar operações simples nesses sistemas de numeração. Então, uma vez que a gente descobriu, né, o valor, né, ou uma forma de representar aqueles símbolos, utilizando os símbolos mais conhecidos para a gente realizou a conversão direta para obter as quantidades e, consequentemente, descobrir, né, o que o problema pedia. Que nada mais era do que a quantidade de objetos que tinha escondido dentro de uma caixa. Então, a gente fez aqui uma série de operações, de conversões, simplesmente para não realizar essa operação aqui direta. Que operação é essa aqui? É uma operação de subtração. Só qual é o problema? A gente ainda não sabe, até esse momento, como é que a gente realiza uma operação de subtração em uma base diferente que seja a base decimal, né? Uma base diferente da decimal. Então, se isso aqui tivesse em decimal, a gente subtraía direto. Só que isso aqui está em base 6. Como é que a gente realiza uma operação de subtração em uma base 6? Né? A gente vai aprender algumas coisas nesse sentido hoje. Então, converte para um lado, desconverte, converte para o outro, faz um bocado de processo de conversão, até que a gente chegou no resultado de quantos objetos a gente tinha na segunda caixa. Então, a gente terminou a aula passada com esse exemplo. Né? Na aula de hoje, a gente vai realizar algumas conversões, né, como exemplo, para que a gente entenda o processo de conversão, e vai começar com o que nós chamamos de operações básicas em sistemas de numeração. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é um exemplo onde a gente tem essa sequência de bits em binário, né? 0, 1. Isso aqui está em binário, e eu quero saber o equivalente dele em decimal. Então, o processo de conversão de binário para decimal, ou de qualquer base para decimal, é feita através de um polinômio. Essa notação polinomial, ela vai utilizar, basicamente, a posição onde cada bit está para representar uma potência daquela base. Então, se eu tenho aqui a base binária, na primeira posição, eu tenho uma potência de 2 elevado a 0. Na segunda posição, eu tenho uma potência de 2... Eu tenho uma potência de 2 elevado a 1. Na terceira posição, 2 elevado a 2, e assim por diante, até a última posição,
que seria uma potência de 2 elevado a n. Isso vai depender, obviamente, do tamanho da cadeia de caracteres que você tiver, né, da cadeia de bits. Como eu já falei em sistemas computacionais, a gente tem uma coisa que é o limitante, que é o fator limitante de qualquer sistema computacional, que a gente chama de memória. A memória é o fator limitante de qualquer sistema computacional. E vocês vão perceber que quanto maior a memória, maior a resolução, a capacidade de representar uma faixa de valores, né, dentro daquele sistema. Se a gente não tivesse limitação de memória, a gente poderia representar qualquer grandeza com qualquer valor possível. Mas a gente sabe que isso aí é uma idealização. No mundo real, não é assim que funciona. No mundo real, nós temos limitação de memória, até porque toda memória é feita baseada em hardware. Então, esses hardwares têm essas limitações, né? Os hardwares têm limitações. Então, quanto seria essa cadeia de bits, né? A gente já aprendeu que cada um desses caracteres aqui em uma cadeia são chamados de bits. Então, são chamados de bits. Então, qual seria o valor dessa palavra, que é como a gente chama também uma cadeia de bits? Qual seria o valor dessa palavra em decimal? Qual é a quantidade que esse conjunto de bits está representando? Bom, é simples. A gente só precisa, como eu falei, colocar na nossa notação polinomial. Essa notação polinomial vai pegar o bit de cada posição e vai multiplicar esse bit pela sua potência de 2, já que é a base binária, correspondente. Então, esse primeiro bit aqui vai multiplicar 2 elevado a 0. Esse segundo bit aqui vai multiplicar 2 elevado a 1. Esse terceiro bit, 2 elevado a 2. E assim por diante até a gente chegar no último bit. É isso que está representado aqui. Uma vez que você coloca todas as potências, né, todos os bits, você realiza a soma entre cada um dessas contribuições. No fim das contas, o que a gente vai ter é a contribuição com que cada bit dá à construção da quantidade. Então, aqui, esse primeiro bit, né, ele está contribuindo com 1 unidade, esse segundo bit está contribuindo com 0 unidades, esse terceiro bit com 1 unidade, e assim por diante. Quando você realiza a operação, é esse valor que se tem na base decimal. Percebam que, quando vocês se acostumarem com isso aqui, vocês nem isso aqui vão precisar fazer mais. Existem, a gente vai trabalhar tanto aqui com binário, a gente vai trabalhar tanto aqui com essa base, que existem algumas quantidades de bits que já são muito comuns no nosso dia a dia. Como, por exemplo, 8 bits, 16 bits. 8 bits é um dos mais comuns. Então, vão ter muitas operações aqui com 8 bits que vocês vão fazer a continha já de cabeça e vão nos dizer qual é a quantidade que aquela palavra está representando. Certo? Bom, e se for em hexadecimal? Se for na base 16, como é que a gente realiza a conversão? Da mesma forma, a gente vai pegar cada um dos caracteres da nossa sequência e vai colocar ele na notação posicional, levando em consideração que a base que a gente está trabalhando é uma base 16. Então, se vocês observarem aqui, esse primeiro caractere, ele vai ser multiplicado por 16 elevado a 0. Esse segundo caractere, 16 elevado a 1. E esse terceiro caractere, 16 elevado a 2. Aqui na sequência, a gente só precisa lembrar que a letra A corresponde à quantidade 10 na base decimal, e aí nós construímos, né, a representação, nós construímos uma forma de converter da base hexadecimal para a base decimal. A gente obtém a quantificação desse valor aqui em decimal.
Então, se vocês observarem, aqui a gente vai ter 10 vezes 16 elevado a 0, 1 vezes 16 elevado a 1 e 2 vezes 16 elevado a 2. Quando se realiza essa operação, esse é o valor que se obtém para a conversão. O que isso quer dizer? 2,1A representa a quantidade 538 em decimal. 2,1A em hexadecimal representa 538 em decimal. Certo? Se fosse 210, a gente só trocaria esse valor aqui por 0. E realizaria a operação novamente, a soma, novamente. Certo? Beleza, vamos lá. Bom, só que a gente viu também que existe outra coisa interessante no processo de conversão de um sistema de numeração para outro, que é, quando a gente fala de qualquer sistema de numeração para decimal e vice-versa, o processo é simples, ou é polinômio ou é divisão. Se eu quero sair de binário para decimal, eu uso polinômio. Se eu quero sair de qualquer sistema de numeração para decimal, eu vou trabalhar com um polinômio. Se eu quero sair de decimal para qualquer sistema de numeração, eu vou trabalhar com divisão. Eu só preciso dividir aquela quantidade pela base do novo sistema de numeração que eu estou tentando chegar. E a partir daí, utilizando os restos da divisão, eu consigo obter a representação daquele número na base nova, a representação daquela quantidade na base nova. Só que como é que eu faço para sair de um sistema de numeração X para um sistema de numeração Y, sem que esses dois sistemas necessariamente sejam sistemas, sem que um desses dois necessariamente seja o sistema decimal? Bom, isso depende. Se a gente estiver trabalhando com sistemas com o que a gente chama de base 2 elevado a n, esse processo é relativamente simples. Porque a gente pode utilizar o que nós chamamos de agrupamento de bits. Dado que qualquer sistema com representação, com base 2 elevado a n, elas vão ser fortemente relacionadas, a gente pode simplesmente agrupar ou desagrupar bits para fazer a conversão de um sistema para o outro. Então, vamos ver um exemplo aqui, relativamente simples, utilizando a conversão do binário para o hexadecimal. Quando eu falo do binário, eu estou falando de base 2. O hexadecimal é um sistema de base 2 elevado a quanto? Se eu estou falando que eu estou trabalhando com base 16, 16 nada mais é do que 2 elevado a 4. Não é isso? 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16. Então, quando eu digo que eu quero converter de binário para hexadecimal, na verdade, eu estou realizando uma conversão que é feita entre dois sistemas de base 2 elevado a n. A diferença aqui é que eu tenho 2 elevado a 1, enquanto que aqui eu tenho 2 elevado a 4. Certo? Vocês vão observar que quando eu estou falando da base octal, a mesma coisa se repete. Só que agora eu tenho 2 elevado a 3. Então, ó, se eu quero converter de binário para hexadecimal, ao invés de eu trabalhar de 1 em 1 bit, na base hexadecimal, eu vou trabalhar de 4 em 4. Como assim, professor? Lembra que tinha uma tabelinha que a gente viu? Vou tentar voltar aqui para que vocês... Pronto. Vocês lembram dessa tabelinha, né? Olha que coisa interessante. Isso aqui é o que a gente tem em decimal. A gente já tinha visto isso. Isso aqui é o que a gente tem em hexadecimal. Hexa por mais íntimos. Isso aqui é o que a gente tem em
octal. E isso aqui é o que a gente tem em binário. Certo? Se vocês observarem, de decimal, quando a gente fala decimal, hexadecimal e octal, esses três aqui, até o valor 7, a gente não mudou nada. Eles permanecem o mesmo. Né? Então, hexadecimal, octal, binário, eles permanecem o mesmo. Daqui para frente é que a gente começa a ter mudanças, no caso do octal. No caso do decimal para o hexa, essa semelhança se mantém até aqui. Né? Se vocês observarem, aqui, quando eu estou falando de hexadecimal e quando eu estou falando de octal, a gente tem uma semelhança que aqui, ó, eu consigo representar qualquer número octal com apenas 3 bits. Para representar cada um desses caracteres em octal, eu só preciso de 3 bits para fazer essa representação. No caso do hexa, não é bem assim, porque no caso do hexa, para que eu consiga representar toda a base do hexadecimal, eu vou precisar de pelo menos 4 bits. Né? Então, tipo, eu posso representar até aqui com 3 bits, mas daqui para frente eu preciso de mais 1 bit. Então, para representar a base hexadecimal, né, toda a base hexadecimal, eu preciso de pelo menos 4 bits. No caso da base octal, eu preciso de pelo menos 3 bits. Certo? Então, qualquer número octal que vai ser construído por caracteres octais, eles precisam, para cada caractere, de 3 bits. Qualquer número em hexadecimal, quando eu for representar cada caractere desse número, eu vou precisar de pelo menos 4 bits. É isso que a gente vai ver nesse exemplo aqui. Né? Vamos voltar lá. Opa. Pronto. Se eu pego um número desse tamanho aqui, você diz, eita caramba, esse número é meio grande. Como é que eu faço para converter ele para hexadecimal? Simples. Eu só preciso agrupar esse número em conjuntos de 4 bits, de 4 em 4 bits. Pronto, quando eu separar isso aqui de 4 em 4 bits, eu só preciso verificar que valor é esse aqui para realizar a conversão. E aí, que valor vai ser esse? É simples. Agora, talvez vocês não estejam com eles decorados, mas daqui para frente vocês vão utilizar tanto que quando vocês olharem esse valor aqui, vocês vão saber que esse valor corresponde a 7. Você só precisa converter diretamente, né? Os conjuntos de 4 em 4 bits. Então, que valor é esse aqui? Esse valor é 7. Por que esse valor é 7? Porque se a gente pegar a notação polinomial aqui, vocês vão ver que eu tenho 1 vezes 2 elevado a 0. Aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado a 1. Aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado a 2. E aqui eu tenho 0 vezes 2 elevado a 3. Quando você somar cada um desses aqui, você vai ter 1 mais 2 mais 4. 1 mais 2 mais 4 é 7. Se você repetir esse mesmo processo para cá, vocês vão perceber que esse valor aqui corresponde a 10. Se você repetir isso aqui, vocês vão ver que esse valor aqui corresponde a 12. Se vocês fizerem essa operação aqui, vocês vão ver que isso aqui corresponde a 11. 7 ainda tem representação, né? 7 a gente sabe que em hexadecimal é 7 mesmo. 10 em hexadecimal, existe um caractere para representar o 10, que é o A. 12 em hexadecimal tem um caractere para representar essa quantidade 12, que é o C. E 11 em hexadecimal tem o caractere B como sua representação.
Então, para converter esse valor, esse número aqui gigante em binário, basta que você divida ele em grupos de 4 e converte cada um dos grupos de 4 para o seu valor em hexadecimal. Esse número aqui gigantesco em binário nada mais é do que BCA7 em hexadecimal. Então, ó, já levando para o mundo da informática, percebam a vantagem que é você representar uma certa quantidade em hexadecimal, né? Como compacto fica a representação de uma dada quantidade, né? A gente está representando a mesma quantidade que tinha aqui, só que com 4 caracteres, enquanto antes a gente precisava de 16. Professor, e se por um acaso o número que eu estiver tentando converter, ele não tenha um conjuntinho assim de 4, bem direitinho, de 4 bits? Se for, por exemplo, isso aqui, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Quando eu separar, lembrem, né? Sempre do menos significativo para o mais significativo, né? Aqui, ó, LSB e aqui MSB. Sempre começa daqui, né? Da direita para a esquerda. Então, a gente separa aqui, ó, 4, tá lá separado, um conjunto de 4. E aqui ficou só 2. E aí, o que é que você faz? 0 à esquerda, né? O 0 à esquerda não contribui em nada na representação de quantidade daquele grupo de bits. Então, aqui, quanto é que seria aqui? Esse valor aqui é 1, 1, 0, 1. A gente tem aqui, ó, 1 mais 4 mais 8. Então, a gente tem aqui 13. 13 em hexadecimal é D. E aqui, quanto é que a gente tem? Aqui a gente tem 2. Então, esse aqui corresponde a 2D em hexadecimal. Certo? Então, é simples assim. E o processo contrário? E se eu quiser converter de hexadecimal para binário? Bom, se você quiser converter de hexadecimal para binário, aí é mais simples ainda, porque você vai pegar cada um dos caracteres em hexadecimal e converter para binário. Simplesmente separar o agrupamento que tinha sido feito antes. Então, aqui, ó, a gente tem A79E em hexadecimal. Quanto isso corresponde em binário? Então, é só pegar e separar. O E9, o 7 e o A. Então, o E, né? O E corresponde a quanto? E corresponde a 14 em hexadecimal. Né? Corresponde, quer dizer, 14 em decimal. Né? O E representa a quantidade 14. Quanto é 14 em binário? Bom, vocês vão ver que 14 em binário é 1, 1, 1, 0. Então, é 2 mais 4 mais 8, 14. E 9. 9 é 1, 0, 0, 1. Isso aqui é 1 mais 0 mais 0 mais 8, 9. 7, 1, 1, 1 e 0. Isso aqui é 1 mais 2, né, mais 4. E 10, né, o A. O A é 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0 é 0 mais 2 mais 0 mais 8. Por isso que isso aqui é 10. Então, você separa cada um dos caracteres em conjuntos de 4 bits e tá lá. A conversão de hexadecimal para binário é simplesmente juntar todos esses bits. Certo? E aí, cuidado. Às vezes você chega num número, esse número aqui, por coincidência, é 10. Então, ele começa com 1. Mas você pode, imagine se esse número aqui fosse 2. Se ao invés de 10 fosse 2. Se fosse 2, era esse valor aqui, né? Que ia aparecer. Era esse valor aqui. Então, ficaria 0, 0, 1, 0. E aí, aqui, a gente dispensa esses dois zeros e coloca só 1, 0 e o resto da cadeia de caracteres.
tanto faz. Perceba que na representação em binário, a gente não tem mais a obrigação de ter conjuntos, grupos de bits. E 0 à esquerda não contribui em nada. Lembre que a gente só está querendo representar uma quantidade. No mundo computacional, isso é diferente, porque no mundo computacional, existindo ou não o 0 aqui na frente, o espaço de memória já vai estar reservado, porque a quantidade de bits no mundo computacional é fixa. Então, eu vou ter, eu tenho um registrador de 8 bits. Com 8 bits, qual é o maior valor que eu consigo representar? 255. Né? Aí você diz, mas eu estou querendo representar só o valor 2. Todos os outros bits na frente, né? Se eu quiser representar só 2 com 8 bits, eu vou ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 0. Eu vou ter que botar todos esses zeros aqui lá no meu registrador? Vai. Porque lá no registrador é fixo. Ele sempre vai ser 8 bits, independente do valor que você estiver representando. E se você não colocar o 0 aqui, lembra que a gente está falando de um sistema computacional. Por causa do ruído interno, né, dos ruídos que existem dentro do sistema, pode ser que algum desses bits aqui, aleatoriamente, seja alterado. Então, se você não forçar esses bits a ser 0, pode ser que tenha um lixozinho aqui, que tenha um jogado aqui do nada. Tem um aqui jogado aqui do nada. Quando o processador for pegar nessa posição de memória, qual é o valor que tem lá dentro, ele vai descobrir que o valor não é 2, é outro valor. Por quê? Porque aqui na frente tinha um jogado. Então, você não pode atualizar só esses 2 últimos bits, pelo fato de você estar trabalhando só com o valor 2. Você tem que atualizar tudo. Então, tem que botar 0, tem que forçar isso aqui a ser 0. Todos os bits na frente a serem 0. Certo? A gente vai ver isso mais na frente também. Bom, e quando a gente estiver falando de octal para hexadecimal, se eu quiser converter de octal para hexadecimal, a gente viu aí como é que era de hexadecimal para decimal, né, para binário, hexadecimal para binário, de binário para hexadecimal. Isso é conversão direta. A gente tem, né, ambos são de base 2 elevado a n. Como é que a gente converte de octal para hexadecimal, que também são de base 2 elevado a n? Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, inicialmente, transformar qualquer um dos dois para binário, e depois para a base que a gente quer realizar a conversão. Ou seja, a conversão é uma conversão em 2 etapas. Professor, mas pelo aquele fluxo lá que o senhor mostrou, a gente podia converter para decimal também, né? Também. Você poderia fazer para decimal. Só que se você fizer para decimal, você vai ter que fazer um processo decimal. E o processo decimal é como? Bom, o processo decimal é utilizando polinômio e divisão, que é mais complexo do que você fazer esse agrupamento de bits. O agrupamento de bits é bem mais simples de ser implementado. Então, a gente pode fazer tanto da base octal para hexadecimal, como da base hexadecimal para octal, sempre passando pela base binária. Então, como é que ficaria aqui esse valor 175 que está em octal, como é que ficaria ele em hexadecimal? Bom, primeira coisa, né? Se está em octal, eu sei que cada caractere desse em octal, ele é convertido para 3 bits, né? Já que octal é base 8. 8 é 2 elevado a 3. Então, cada caractere desse é convertido para 3 bits. Então, eu vou quebrar 1, 7, 5 em conjuntos de 3 bits. Então, 5. Como é que a gente representa 5 com 3 bits? Bom, vocês vão ver que 5 é representado por 1, 0, 1. 7. 7 vocês já viram. 7 é 1, 1, 1. Pode olhar diretamente lá naquela tabelinha, gente. Agora, no início, é bem comum da gente não lembrar esse processo, né? Por isso que é importante que vocês exercitem
essa parte de conversão de bases, né? Porque a gente vai trabalhar muito com isso aí. E o 1? 1 é 0, 0, 1. Professor, podia ser só 1? Não, porque aqui é octal. Octal a gente vai trabalhar com 3 bits. Bom, mas se vocês observarem, uma vez que a gente está com esses números aqui, com essa cadeia de bits aqui em binário, ou seja, a gente converteu de octal para binário, o que é que a gente precisa fazer agora para converter ele para hexadecimal? Bom, de binário para hexadecimal, o que a gente faz é agrupar em 4 bits. Então, vou pegar esses 4 aqui e vou pegar esses 4 aqui, ó. Esse daqui, ó, é só 0. Esse aqui pode ser dispensado. 0 à esquerda, né? Não vai contribuir em nada. Então, quando a gente separa, né, agrupa, na verdade, de 4 em 4 bits, aí agora a gente realiza a conversão desses 4 bits para hexadecimal. Que valor é esse aqui? Bom, esse valor aqui corresponde a 13. 1 mais 0 mais 4 mais 8, 13. 13 em hexadecimal é D. E que valor é esse aqui? Bom, esse valor aqui é 7. Então, em hexadecimal, 175 em octal corresponde a 7D em hexadecimal. Certo? O mesmo procedimento agora, a gente vai fazer o contrário, né? Vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Se eu tiver com um valor em hexadecimal e eu quiser converter ele para octal, o que é que eu faço? 2, 1, A. Como é que eu converto 2, 1A para octal? Novamente, vamos quebrar isso aqui, né? Desagrupar isso aqui. Só que agora a gente vai desagrupar em conjunto de quantos bits? 4. Né? Lembrem, 16 é 2 elevado a 4. 8 é 2 elevado a 3. Por isso que aqui a gente quebra em conjuntos de 3 bits e aqui a gente quebra em conjunto de 4 bits. Então, ó, A a gente já viu. 1, 0, 1, 0. Isso aqui é A, que corresponde a 10. 1, 0, 0, 0, 1, com 4 bits. 2, 0, 0, 1, 0. Pronto. Isso aqui é o correspondente binário desse valor aqui em hexadecimal. E agora o que é que se faz? Agrupa. Agrupa usando 3 bits. E aí, para agrupar usando 3 bits, ó, vou separar aqui, vou separar aqui, vou separar aqui e aqui já tem. Então, 3 bits aqui, 3 bits aqui, 3 aqui, 3 aqui. Que valor é esse aqui? 0, 1, 0. 0, 1, 0 corresponde a 2. Que valor é esse aqui? 0, 1, 1. Esse aqui corresponde a 3. Aqui 0, 0, 0 corresponde a 0. E aqui 0, 0, 1 corresponde a 1. Então, em octal, esse valor aqui corresponde a 1032. Pronto. Então, percebam, né? O processo de conversão de hexa para octal, ele é muito mais simples se você passar pelo caminho do binário do que passando pelo caminho do decimal. No decimal, a gente teria que converter esse valor aqui para decimal usando o polinômio 5 vezes, né, 8 elevado a 0 mais 7 vezes 8 elevado a 1 mais 1 vezes 8 elevado a 2. Vai dar certo, professor? Vai dar certo do mesmo jeito, só vai dar mais trabalho. Aí você ia ter esse valor aqui em decimal. Esse valor aqui ia estar em decimal. Aí depois que você tivesse esse valor em decimal, aí você ia pegar esse valor aqui e dividir por 16 até chegar no seu finalzinho e conseguir juntar todos os restos para que você obtivesse esse valor. Então dá um pouco mais trabalho. Chega no mesmo resultado? Chega no mesmo resultado. Só vai dar mais trabalho. Então, utilizar a base binária para fazer esse processo de conversão
É muito mais simples. Beleza? Bom, mas e se, ao invés de um número inteiro, que é o que a gente está vendo até agora, se a gente tivesse um número fracionário, né? Deixa eu ver se alguém deixou alguma pergunta. Beleza. E se a gente tivesse um número fracionário, né? O que é que aconteceria? Se, ao invés daqueles numerozinhos tudo bonitinho que a gente tem antes do zero, se a gente tivesse, antes da vírgula, se a gente tivesse um bocado de número antes da vírgula, mais alguns números após a vírgula. Simples. A gente só precisa lembrar de uma característica quando a gente está trabalhando com o polinômio. A gente só precisa lembrar que, do mesmo jeito que a gente vai ter expoentes positivos na nossa lei de formação do polinômio, a gente pode aplicar expoentes negativos. No momento em que a gente aplica expoentes negativos, a gente está trabalhando nada mais, nada menos do que com frações. Então, quando a gente quer converter, por exemplo, esse número aqui, ó, de binário para decimal, a gente só precisa lembrar que, após a vírgula, todos os números vão ser representados por uma fração, e isso corresponde a um expoente negativo no nosso polinômio. Então, enquanto os números antes da vírgula vão ser, lembre sempre, esse aqui corresponde a 2, oh meu Deus, 2, eita, danou-se, travou, cadê? Vamos embora, ver aqui, isso travou agora. Bom, agora travou geral, não sei porque é que foi que travou, mas esse número aqui vai corresponder a 2 elevado a 0. Amigo, foi uma bola mônica muito pesada aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo destravar aqui esse negócio. Eita, danada. Como é que eu resolvo agora? Nada como uma finalizada de processo aqui para resolver esse problema. Pronto. Vamos embora, voltar. Aqui. Deixa eu aumentar de novo a tela. Pronto, agora sim. Pronto. Certo. É só a gente lembrar que esse daqui, que é o número que está logo antes da vírgula, ele sempre representa a posição cuja potência é 0. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 0, aqui eu tenho 2 elevado a 1, aqui eu tenho 2 elevado a 2. A partir desse ponto aqui, eu vou ter 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3. E assim por diante. Sempre o número antes da vírgula corresponde à sua potência 2 elevado a 0. Daqui para frente, 2 elevado a menos alguma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3. Né? Por quantas casas decimais você tiver. E aí, na lei de formação, né, no nosso polinômio, a gente só quer fazer uma coisa: somar a contribuição de cada uma das potências. Então, no fim das contas, a gente tem um somatório. A gente já tinha voltado lá na aula passada, que o que a gente tem é um somatório. Somatório de um coeficiente vezes a potência da base elevada a n. Onde esse n antes ia de 0 até n, m, sei lá, e agora ele vai de menos um valor até mais um valor. Depende da quantidade de casas decimais que a gente tiver, antes e depois da vírgula.
Então, quanto é esse valor aqui em decimal? Quanto é esse valor aqui em decimal? Bom, esse valor aqui em decimal nada mais é, pela nossa lei de formação, nada mais é do que 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2. Isso daqui corresponde à parte inteira. E a parte fracionária vai ser 1 vezes 2 elevado a menos 1, 1 vezes 2 elevado a menos 2, mais 0 vezes 2 elevado a menos 3. Isso aqui nada mais é do que 1 vezes 1 meio. Isso aqui é 1 vezes 1 quarto. E isso aqui, 1 oitavo. Né? Simplesmente isso. Então, quando você somar todas essas contribuições, né, isso aqui que é 0, a gente já sabe que não vai contribuir com nada. Aqui a gente vai ter 0,5 e aqui a gente vai ter 0,125. Acho que é isso. Não, 125 não. Aqui é meio, 0,5. Aqui é 1 quarto, 125. É isso mesmo. Quando você somar isso aqui, vai dar esse valor aqui. Isso mesmo. Então, somou, dá essa resposta aqui, quando você somar todas as contribuições, né, do seu polinômio. Certo? Entenderam? Vamos para o próximo aqui. Fazendo uma pergunta. Não. Lá no chat. Tá todo mundo beleza? Todo mundo bem? Beleza, todo mundo bem. Certo. E se a gente tiver que fazer o processo contrário? Se a gente tiver que converter de decimal para outro sistema? Se ao invés de binário fracionado, se a gente tiver um decimal fracionado, como é que a gente faz? A gente sabe que de decimal para qualquer outro sistema, a gente vai dividindo, né? Então, a gente vai dividindo pela base. Certo, a gente sabe que vai dividindo pela base porque a gente está trabalhando com uma parte inteira. Mas se estiver trabalhando com a parte fracionária, é divisão mesmo que a gente faz? Não. Vocês vão ver que a parte fracionária ela é tratada de maneira diferente. Então, se a gente tiver em decimal e quiser ir para outro sistema, e o número que a gente tiver for um número fracionado, a parte inteira vai ser dividida e a parte fracionada vai ser multiplicada. E por que é feito desse jeito? Está aqui. Se aqui a gente observar, né, aqui é uma potência, é 2 elevado a um valor positivo. Isso aqui nada mais é do que uma multiplicação, 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, enquanto que aqui é uma divisão. Divido por 2, divido por 2, divido por 2, divido por 2 e assim por diante. Né? Então, aqui, se vocês observarem, quanto é 8 em binário? Aí você vai realizar aquele mesmo processo que você já fazia antes. Vai dividindo por 8 até que o resto seja 0. E aí você tem, até que a última parcela não seja divisível pela base. Né? Então, você tem essa representação aqui. 1, 0, 0, 0. Então, já sei que a parte inteira é representada por 1, 0, 0, 0. E 0,375. Quanto é 0,375 em binário? Bom, é fácil. A gente pega 0,375 e multiplica por 2. Quando você multiplicar por 2, você vai ver esse resultado aqui. Você pega esse primeiro valor e guarda. Pega o 725, multiplica por 2 de novo. Quando você multiplicar por 2, você vai pegar esse valor e guarda. O que sobrar, você multiplica por 2 de novo. Multiplicou por 2 de novo, pega esse valor e guarda. Até que o que sobrar seja apenas 0. Enquanto tiver um valor depois, diferente de 0, você fica multiplicando. Vai multiplicando, multiplicando, até que tudo seja 0. E aí você guarda
esse último valor. No fim das contas, a representação, e aí, ó, diferente daquele processo de divisão, quando a gente está tentando converter de decimal para outro sistema na parte inteira, que você vai pegar e vai pegar voltando, né? Aqui não. Aqui é simples assim. 0, 1, 1. E 0 no final, esse 0 aqui no final pode ser dispensado. 0, 1. Então tá aqui, ó, 0, 1. Certo? Então é só você ir realizando a multiplicação. Professor, mas o número que tiver aqui foi um número muito louco e a gente precisar fazer multiplicação, 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 ficar fazendo várias multiplicações e nunca chegar em 0. Aí você vai ter uma dízima, né? Você vai ter um problema de representação de um sistema em outro. Apesar deles representarem a mesma quantidade, né? Você tem limitações na representação de um sistema em outro. Se você tiver um número louco aqui, continuar multiplicando, ele vai ter uma representação naquela base. A única diferença é que você vai ter que multiplicar muitas vezes. Ele vai ter uma representação fracionária muito grande, né? Muito grande. Se você chegar aqui e naturalmente aqui tiver uma dízima, aqui também vai ter uma dízima. Você vai ficar multiplicando infinitamente. Certo? Beleza, pessoal. Mas tudo isso que a gente estava vendo é só uma base para que a gente comece a realizar essas operações. Algumas operações que vão ser utilizadas e, assim, vão ser a base para o funcionamento de um sistema computacional. Gente, até aí todo mundo está entendendo? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Todo mundo está entendendo? Tá tudo beleza? Não se acanhe não, viu? Qualquer coisa. Pode dizer, professor, dá uma paradinha aí, repita aí esse processo aí que eu não consegui enxergar, não. Certo? Então, ó, vamos lá, vamos voltar. Deixa eu ver aqui. Pronto, beleza. Beleza, pessoal. Então, vamos lá, vamos voltar e vamos dar uma checada agora nesse processo. Vocês lembram que quando a gente estava aprendendo, né, apesar de fazer assim muito tempo, vocês eram criancinhas, aí a professora começou a explicar o processo de soma para vocês, ou o professor, né, começou a explicar o processo de soma para vocês lá no jardim da infância, lá enquanto vocês estavam aprendendo assim o beabá. Então ele explicou que o processo de soma era relativamente simples, né? Você tinha 2 unidades de alguma coisa e queria somar com mais uma unidade daquela coisa, né? Eu tenho uma unidade de uma coisa, tenho mais uma unidade de uma coisa e eu quero somar, né? Aí o mágico vai fazer aquele negócio assim, né? Só que ele consegue somar, ele faz, por exemplo. Aí, pronto. Eu não sou bom de mágica, não. Então, o cara vai e diz, se eu tenho aqui, uma unidade de uma maçã e tenho aqui mais uma unidade de uma maçã, se eles estão em cestos diferentes, eu quero colocar no mesmo cesto, quantas unidades vão ficar naquele cesto, né? O cara vai lá e aí, tem aqui duas unidades, né, naquele mesmo cesto. Então, ele explicou, assim, de uma maneira relativamente simples de explicar como é que era o processo de adição. E o processo de adição é simples. Só que a gente aprendeu isso tão naturalmente, que a gente esqueceu de uma coisa: o formalismo desse processo de soma. Porque o processo de soma, ele exige um formalismo matemático, que para a gente é tão simples que a gente ignora. A gente simplesmente ignora. Só que, na hora que a gente precisar implementar isso em um sistema computacional, quando a gente precisar construir um hardware, quando a gente precisar pegar, assim, um chip. Eu quero pegar um chip para fazer uma soma. Eu tenho aqui 2 bits e eu tenho aqui 2 bits e eu quero colocar esses 2 bits aqui nesse chip, colocar esses 2 bits aqui nesse chip e esse chip vai ter que me dizer qual é o resultado da soma desses 2 bits com esses 2 bits. Pronto. Quando vocês precisarem construir isso, e vocês vão precisar fazer isso nessa disciplina, a gente precisa fazer isso de uma maneira formal. Lembrem, o hardware não é como uma pessoa que abstrai muita coisa.
o hardware, ele só faz aquilo que você manda. E, tipo, tem que ser muito bem explicado para que o hardware entenda, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, né, antes de pensar nessa parte de hardware, antes de pensar em como implementar isso, e assim, essa primeira parte da disciplina, ela tem muito disso, né? Ela tem assim, muito do formalismo, muito da teoria, mas não se enganem não, daqui no máximo, eu acho que não chega a 2 semanas não, essa semana, acho que a partir da próxima, são mais, vamos falar em termos de aula, mas umas 3 aulas, a gente já vai estar começando a falar de implementação, de mão na massa. Então, como é que a gente consegue ensinar para um dispositivo físico como é que a soma acontece? Bom, a gente só consegue fazer isso se existir um formalismo nesse processo. Então, ó, a princípio, quando a gente aprendeu a operação de soma, né, em qualquer sistema, a gente aprendeu que quando a gente vai somar 2 caracteres, se a gente estiver falando de base, né, lembre, a gente só está somando o que cabe nas nossas mãos, né? Então, tipo, aqui eu tenho um sexto, aqui eu tenho um sexto, a soma desses 2 sextos nunca vai ultrapassar esse total que as mãos conseguem representar, né? Então, tipo, se eu quiser somar aqui, eu quero somar 2 com 3. Pronto, é só botar um do lado do outro aqui e dá 5. Eu quero somar 5 com 5. Pronto, é só você botar um do lado do outro aqui e dá 10, né? Então, tipo, a gente não está ultrapassando esses valores da base, indiretamente, né? 10 já é maior do que a base, né? O máximo que a gente consegue representar é 9. Então, lembra, a gente precisa representar o processo de soma de maneira formal. Então, a gente foi aprendendo que quando a gente quer somar 2 caracteres, basta que a gente pegue o caractere A mais o caractere B. Quando eu digo caractere, vou falar de variável, né? A variável A mais a variável B. Essas variáveis, numa operação completa, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, eu quero somar A mais B, só que A é composto por A0, A1, A2, e B do mesmo jeito. B0, B1, B2. Eu quero fazer essa soma. Quando a gente for fazer essa soma, o que vai acontecer é isso aqui, né? Eu tenho A2, A1, A0, aqui B0, B1, B2, e isso aqui vai ser somado. Eu vou somar esse termo com esse termo, depois esse termo com esse termo, depois esse termo com esse termo. Simples, foi como a gente aprendeu. Só que existe um formalismo nesse processo. Não é simplesmente A0 mais B0. Quando a gente... Ele funciona muito bem, A0 mais B0, para esse primeiro termo. Mas a partir desse termo aqui, desse segundo termo aqui, A0 mais B0, somar só as parcelas não é suficiente. Para somar só as parcelas, a gente precisa ter certeza que não existe sobra da parcela anterior. Essa sobra tem um nome, né? A gente carinhosamente apelidou essa sobra de vai 1. No mundo da informática, essa sobra tem outro nome. A gente chama de transporte de entrada. O transporte de entrada nada mais é do que o vai 1 da parcela anterior. Então, quando eu vou fazer uma soma dessas aqui por coluna, eu sempre tenho que considerar o transporte de entrada. O que é que acontece no caso especial de eu estou trabalhando com a primeira coluna? O transporte de entrada é sempre 0. Mas, lembrem, a gente está aprendendo um formalismo, né? A gente está aprendendo como é que o computador vai entender o processo de soma. Então, para o computador, a gente tem que ser o mais generalista e específico, generalista e específico são contraditórios, o mais generalista possível. Ele tem que entender todos os casos de uma única forma. Então, quando a gente vai explicar o que é a soma para um sistema computacional, a gente vai dizer, ó,
a soma, ela depende das parcelas, mas não só das parcelas, ela depende também do transporte de entrada. A primeira coluna é um caso especial, onde o transporte de entrada é zero. Pronto. Então, com a mesma lei de formação, a gente pode aplicar essa lei de formação a qualquer uma das colunas. Concordam? A diferença é que, na primeira coluna, o transporte de entrada é zero. Pronto, beleza. A gente já entendeu que o processo da soma, ele não depende só das parcelas. Ele depende das parcelas e depende do transporte de entrada. Isso aí é a primeira coisa que a gente precisa ter noção. Por que a primeira coisa? Porque quando a gente realiza a soma, o resultado dessa soma, ele pode não ser comportado, né, pela base do sistema. Então, quando você realiza a soma, pode ser que o resultado dessa operação aqui ultrapasse a base. Então, como é que você faz para colocar um valor aqui, C1, aqui C0 e aqui C2? Quem vai ser esse C? No fim das contas, esse C ele tem que ser o resultado dessa soma. Eu sei que o resultado dessa soma, ele é A mais B mais o transporte de entrada. Só que se esse resultado aqui, ele for maior do que a base, a gente precisa ponderar isso aqui. Se o resultado da operação der 13, por exemplo, se o resultado da operação der 13, a gente vai colocar 13 aqui como resultado, não tem espaço para o 13, só tem espaço para um caractere. Então, o resultado da operação, ele tem que levar em consideração que a gente precisa retirar ou diminuir o valor da base, caso o transporte de saída dessa coluna seja positivo, ou seja, seja existente. Lembre, quando você faz a soma, essa soma, ela vai ter um resultado e esse resultado pode ou não gerar um transporte de saída, que é o nosso vai 1. O nosso vai 1 de uma coluna, ele corresponde ao transporte de entrada da coluna subsequente. Então, o transporte de entrada de uma coluna, ele nada mais é do que o transporte de saída da coluna anterior. Quando a gente realiza a soma, a gente tem um resultado da soma e a gente tem um transporte de saída. Se essa soma pode gerar um transporte de saída, esse transporte de saída tem que estar presente, lá no nosso formalismo. Esse transporte de saída ele pode ser zero ou não, a depender do resultado da soma. Entenderam? Então, de modo geral, quando a gente fala de uma soma, vamos pensar num sistema hipotético, para entender melhor esse processo. Imagine um sistema fictício de base 3. Esse sistema fictício tem esses 3 caracteres aqui para representar esse sistema de numeração. Onde bola corresponde a 0, quadrado corresponde a 1 e triângulo corresponde a 2. Deseja-se realizar a seguinte operação: triângulo mais quadrado, que seria 2 mais 1. Simples assim. Eu quero fazer triângulo mais quadrado. Qual é o resultado de triângulo mais quadrado? Bom, em decimal a gente sabe. Em decimal a gente sabe que o resultado é 3. 3. Só que nesse sistema de numeração não existe um símbolo para 3. Como é que a gente coloca o resultado desse sistema de numeração? Bom, primeira coisa, vamos entender, né, como é que a gente faz uma operação qualquer. Vamos pegar aqui quadrado, triângulo, mais bola, quadrado. Quadrado, triângulo, mais bola, quadrado. Se eu pegar aqui, ó, triângulo com quadrado, se eu pegar essa operação aqui, qual vai ser o resultado dela? Se você pegar aqui, ó, essa operação aqui, quando você realizar triângulo com quadrado,
o que é que vai ter como resultado na nossa operação? Bom, se eu somo essas duas parcelas e essas duas parcelas ultrapassam o valor da base, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair a base. Então, se eu faço triângulo mais quadrado e o resultado ultrapassa, né, o máximo valor que eu consigo representar com a base, o máximo valor que eu consigo representar com a base aqui é quem? O máximo valor que eu consigo representar com a base é triângulo. Então, se o máximo valor que eu consigo representar com triângulo e o valor que deu, a quantidade que deu, foi maior do que triângulo, tipo, eu não tenho nenhum elemento para representar triângulo, ou representar esse valor aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e subtrair da base. Então, quando eu faço triângulo mais quadrado, dá 3. Se eu subtrair o valor da base, quanto é que vai me sobrar? 0. Qual é o símbolo que eu uso para representar 0? Bola. Então, se eu somar triângulo com quadrado, o resultado é bola. Pronto. Você diz, como assim o resultado é bola? É bola, porque bola representa 0. Certo. Essa bola aqui, ela é só uma parte do resultado dessa soma. O resultado dessa soma, ele gerou o resultado da soma, mas ele também gerou um transporte de saída. Que transporte de saída foi esse? Foi um transporte de saída que representa que lá naquela minha primeira coluna, a operação ultrapassou o valor máximo que a base pode representar em uma unidade. Quando isso acontece, quanto é 1 aqui? 1 aqui é quadrado. Pronto, esse quadrado aqui representa o transporte de saída que tinha nessa coluna, que foi gerado a partir da soma dessa coluna. Aqui, ó, é 0, né? A gente já sabe. Então, eu somo o quadrado com a bola e o resultado vai permanecer quadrado. Já que essa operação aqui nada mais é do que 1 com 0. Então, o resultado dessa operação aqui nada mais é do que quadrado, bola. Nada mais é do que 1 e 0. Se a gente estivesse fazendo a mesma operação, né? Vamos imaginar, eu tenho 2 na base 3, mais 1 na base 3. Isso aqui nada mais é do que 1, 0 na base 3. É isso que a gente está querendo falar com essa abstração aqui. Certo? Então, no fim das contas, o que é importante ter noção? É que essa operação aqui, ela vai gerar um transporte de saída, e essa operação aqui vai utilizar o transporte de entrada, que foi resultante dessa operação aqui, que nada mais é do que o transporte de saída dessa coluna. Então, ó, vamos para aquele exemplo com os nossos valores, né? Nosso A e o nosso B. Então, ó, nessa primeira rodada aqui, quando eu realizo a soma, quem é C0? Bom, C0 é simplesmente formalismo. A0 mais B0 mais o transporte de entrada. Simplesmente, assim. Quem vai ser C1? Bom, C1 nada mais é do que A1 mais B1 mais o transporte de entrada. Quem vai ser C2? A2 mais B2 mais o transporte de entrada. Quem vai ser C3 aqui? C3 nada mais é do que o transporte de saída dessa última coluna. Quem é o transporte de entrada da primeira coluna? O transporte de entrada da primeira coluna é sempre 0. Quem é o transporte de entrada da segunda coluna? O transporte de entrada da segunda coluna nada mais é do que o transporte de saída da primeira coluna. Então, se aqui estourar, esse valor aqui, essa unidade aqui, ela vai vir para aqui. Se não estourar, quem vai ser o transporte de entrada da segunda coluna? 0 também. E assim por diante. É assim que a gente faz o processo de soma. Esse é o formalismo. Certo? Bom, em decimal, vamos botar números aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 127 mais 248. Eu quero somar essas duas
parcelas. 7 mais 8 é a soma. Só que esse 7 mais 8 ele tem que ter um transporte de entrada, né? No formalismo, essa soma aqui, ela vai ser feita dessa forma. C0 vai ser igual a 7 mais 8 mais um transporte de entrada. Que a gente sabe que para a primeira coluna, isso aqui é igual a 0. Por isso que C0 nada mais é do que 7 mais 8. 7 mais 8 dá 15. 15 é maior do que a base. Se 15 é maior do que a base, o que é que a gente precisa fazer? Menos B. Se essa situação acontece, automaticamente a gente já sabe que o transporte de saída da primeira coluna vai ser 1. Sempre que a base naquela coluna é estourada, isso significa que nós temos um transporte de saída naquela coluna. O transporte de saída daquela coluna é o transporte de entrada da segunda coluna. Então, aqui, ó, quando você soma 7 mais 8, né, mais 0, que é isso aqui, menos 10, o resultado dessa soma, né, dessa soma aqui, ela é 5 e transporte de saída 1. Então, a partir de hoje, toda vez que a gente precisar fazer uma soma, a gente vai imaginar aqui assim, ó, um quadradinho. Esse quadradinho representa a nossa soma, o nosso somador. Esse somador, ele tem 2 entradas principais e uma entrada auxiliar. Essa entrada principal aqui, ela corresponde ao caractere que a gente quer somar. Essa entrada auxiliar corresponde ao transporte de entrada. E o que é que vai ter de saída desse nosso quadradinho? Bom, esse nosso quadradinho vai ter uma saída principal e uma saída auxiliar. Que saída principal é essa? Essa saída principal aqui é o resultado da soma. Vai ser o nosso C. E quem vai ser essa saída auxiliar aqui? Essa saída auxiliar vai ser o transporte de saída. Esse transporte de saída ele só existe se o resultado dessa soma ultrapassa o valor da base. Se o resultado da soma ultrapassa o valor da base, o transporte de saída é 1. O transporte de entrada corresponde ao transporte de saída da coluna anterior. Aí você diz, espera aí, então se eu tenho um sistema desse aqui, e eu quero representar ele com esses quadradinhos, o que eu vou ter é uma coisa assim, professor? Ó, quadradinho, transporte de saída, transporte de entrada, parcela, parcela, resultado. Parcela, parcela, transporte de entrada, transporte de saída, resultado. Aí eu pego aqui assim, ó, o transporte de saída desse aqui e ligo no transporte de entrada desse. Se eu quiser botar outra parcela, 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 transporte de entrada, transporte de saída, resultado. Pego o transporte de saída desse aqui e coloco no transporte de entrada desse. E esse transporte de entrada aqui vai ser 0. Aí aqui eu tenho A, B, 0, 0. Aqui A, B, 1, 1. Aqui A, B, 2, 2. Aqui C0. Aqui C1. Aqui C2. Aqui transporte de saída 2. Então, quer dizer que é assim, é desse jeito. O que é que a gente vai aprender daqui a uns dias? Como é que a gente transforma essa caixinha? A gente vai pegar uma caixinha dessa daqui e vai implementar utilizando chips, utilizando circuitos integrados. Pronto, é isso que a gente vai fazer. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente entender que o processo de soma ele tem um formalismo. E que formalismo é esse? O que a gente está vendo aqui. Então, ó, vamos continuar. C0 é 7 mais 8 menos 10. Eu sei que o resultado da soma é 5. E eu sei que automaticamente, pelo fato dessa soma ter estourado a base, o transporte de saída vai ser 1. Pronto. Quem vai ser C1?
C1 vai ser as parcelas mais o transporte de entrada. Percebam que esse valor aqui não estourou a base, então eu não preciso subtrair de 10. É o resultado. Quanto vai ser o transporte de saída aqui? Quem vai ser TS1? Bom, TS1 aqui é 0. Por quê? Porque não teve nada, não teve um valor ultrapassado da base. Se não tem um valor ultrapassado da base, se TS1 é 0, quem é TE2, né? Que é o transporte de entrada da segunda coluna. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Quem é o transporte de entrada da segunda coluna? 0. Por quê? Porque o transporte de saída da primeira coluna, da coluna 2, da segunda coluna, é 0. E aqui, ó, a gente viu, ó, o transporte de saída de uma coluna é ligado no transporte de entrada da outra. O transporte de saída de uma coluna é ligado no transporte de entrada da outra. E assim por diante. É uma cadeia de somadores. Você vai juntando assim os somadores, um do ladinho do outro, para somar dois números grandes, né? Se a gente estivesse falando só de um caractere com caractere, a gente não precisava encadear, né? Concatenar esses bloquinhos. E aí, pronto. Quem é C3? C3, aqui nesse caso, quem é C3 aqui nesse caso? C3 aqui nesse caso nada mais é do que o transporte de saída dessa coluna aqui. Se o transporte de saída dessa coluna aqui é 0, C3 é 0. Então, pronto. Esse é o processo de soma em decimal. Certo? Por que é que a gente está revisando em decimal? Porque sabe o que é massa quando a gente define o processo formal da soma? É que uma vez a gente sabendo como funciona o processo formal da soma, ele vai funcionar independente da base. Aqui a gente está falando de base 10. Vamos ver agora como é que funciona para a base 2. Se a gente estiver falando agora de binário, o que é que acontece? Ó, em binário, ao contrário... Aí, ó, lembre, né? Por que é que o sistema computacional usa binário ao invés de decimal? Bom, lembra que a gente falou, né? No fim das contas, o sistema computacional, ele nada mais é do que um hardware que vai implementar aquilo que a gente quer. Para que ele funcione da melhor maneira possível, a gente tem que deixar esse hardware de maneira simples. Se a gente complicar demais esse hardware, assim, a probabilidade de dar erro, de ter problema, da gente precisar trocar, é elevada. E quanto mais complexo for, maior os custos associados a isso, né? E a complexidade, obviamente, de uma troca disso. Então, quando a gente está falando do sistema binário, a gente está falando de um sistema simples de implementar. Então, ó, enquanto lá no decimal a gente precisava saber quanto era 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, 1 mais 6, 1 mais 7, 1 mais 8, 1 mais 9. Aqui em binário, a gente só precisa saber quanto é 1 mais 0, 0 mais 0, 1 mais 1 e pronto. São 4 combinações. Então, aqui, ó, quando a gente pega 0 mais 0, qual é o resultado dessa soma? O resultado dessa soma é 0. E o transporte de saída? O transporte de saída é 0. Por quê? Porque o resultado da soma não estourou a base. 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. E o transporte de saída? O transporte de saída é 0. Por quê? Porque isso aqui, essa soma aqui não estourou a base. 1 mais 0, 1 também. E o transporte de saída? Também é 0. Também não estourou a base. Quando em que possibilidade? Qual é a única possibilidade em que a gente estoura a base? Quando a gente soma 1 mais 1. E qual é o resultado de somar 1 mais 1? Ó, a gente vamos lá para o formalismo, né? Eu tenho A mais B mais transporte de entrada. Se eu faço essa soma e não estoura a base, beleza. Se eu faço essa soma e estoura a base, eu tenho que subtrair da base. Aqui eu estou considerando em todas essas situações transporte de entrada igual a 0. Então vamos pegar aqui, ó, 1 mais 1 mais 0. Quando eu somo 1 mais 1, qual é o resultado dessa soma? 2. 2 estoura
a maior, assim, estoura a maior capacidade de representação da base. Se a base é 2, o maior valor que eu consigo representar é 1, né? É sempre base menos 1. Então, quando eu somo 1 mais 1, que dá 2, eu já estourei a base. Então, eu tenho que fazer o quê? Menos a base. A base é 2. Então, o resultado dessa soma aqui é 0. Aí você diz, eita, professor, o senhor está me dizendo que 1 mais 1 é igual a 0? É isso que eu estou lhe dizendo. 1 mais 1 é igual a 0. Então, hoje, quando vocês forem fazer a continha de vocês, né, as somas, vocês precisam ter certeza de que a base que vocês estão operando é a decimal. Porque se você não estiver operando na base decimal, 1 mais 1 é igual a 0. É 0 e vai 1. Que é a única coisa que está faltando falar aí, né? Quando você faz essa soma aqui, automaticamente você está dizendo que o transporte de saída é igual a 1 nessa operação. Então, aqui, ó, 1 mais 1 é igual a 0 e o transporte de saída é igual a 1. Por quê? 1 mais 1 é 2 e 2 é igual a base. Certo? Então, vamos botar isso aqui em prática. Se eu precisar realizar uma operação do tipo 1, 0, 1 mais 0, 1, 1, quanto é que vai dar isso aqui? 5 mais 3, a gente sabe que dá 8. Mas vamos fazer essa conta em binário para ver se realmente dá 8. Aqui vocês já estão vendo que dá, mas vamos fazer o nosso passo a passo. C0, quem é C0? C0 é 1 mais 1. Se eu somo 1 mais 1, eu já vi que o resultado de 1 mais 1, o resultado é 0. Só que, além desse 0, é gerado um transporte de saída. O transporte de saída aqui, 1. O transporte de saída 1, ele vem diretamente para a segunda coluna, porque ele é o transporte de entrada da segunda coluna, já que o transporte de entrada da primeira coluna foi 0. Nessa coluna aqui, o que é que eu vou ter agora? Eu vou ter 0 mais 1, lembrem, né? A operação ela é sempre assim, A mais B mais TE. Então, eu tenho ali, ó, 1 mais 0 mais 1. 1 mais 0 é 1, mais 1 é quanto? 0. É a mesma coisa que eu fazer 1 mais 1. 0. Então, o resultado dessa operação aqui, dessa coluna, é 0. Só que, além de ter esse 0, a gente tem um transporte de saída. Por quê? Porque o resultado dessa operação estourou, né, ou ficou igual à base. Se ficou igual à base, ou estourou a base, ele gerou um transporte de saída. O transporte de saída aqui, 1, vem para a coluna subsequente. Então, aqui, ó, 0 e vai 1. Esse 1 veio para cá. Agora, ó, 1 mais 0 do mesmo jeito é 1, mais 1 dá o quê? 0 de novo. E gera mais um transporte de saída. Esse transporte de saída vem direto para a próxima coluna. O que é que a gente tem aqui nessa próxima coluna? 0 e 0 aqui, né? Então, por isso que quando esse 1 aqui, quando a gente está somando números com uma quantidade limitada de dígitos, a gente só faz pegar o transporte de saída dessa coluna e joga direto para outra coluna. A gente precisa fazer essa volta todinha aqui, somar com esses termos aqui que não tem esses zeros, então simplesmente bota 1. Então, o resultado de 1, 0, 1 com 0, 1, 1 é 1, 0, 0, 0, que nada mais é do que 8. Então, percebam, a operação de adição em binário é igual à operação de adição em decimal. A única diferença, a base que a gente está utilizando. Mas por que é que fica relativamente simples de entender? Porque agora a gente está fazendo o resultado de uma soma levando em consideração o formalismo associado à adição. Certo? E a subtração? Bom, subtração do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a adição tem um formalismo, a subtração também vai ter. Enquanto que na adição a gente faz uma operação levando em consideração que o valor, se ele ultrapassar a base,
ele precisa ser subtraído do valor da base. Se ele ficar igual ou ultrapassar a base, ele precisa ser subtraído da base. No caso da subtração, é o contrário. Se você realiza a subtração e o valor dá menor do que zero, a gente precisa fazer o quê? Somar com a base. Então, é isso aqui que vai acontecer. E quando a gente faz isso aqui, o que é que significa? Significa a mesma coisa. Significa que a gente vai ter um valor para a subtração, o resultado da subtração, e a gente vai ter um transporte de saída não nulo. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, 24 menos 7. 24 menos 7, o resultado aqui, a gente já sabe. 24 menos 7, eu sei que quando eu faço minha conta aqui, dá 17 o resultado da conta. Beleza. Não tem problema nenhum de fazer essa conta. Isso a gente aprendeu cedo. Só que quando a gente vai fazendo a coisa no formalismo, a gente vai pegar aqui, ó, 4 menos 7. 4 menos 7 dá menos 3. Menos 3, danou-se. Menos 3 não rola. Então, o que é que você faz? Você soma com a base. Menos 3 mais 10 dá 7. Né? Então, quando você faz essa operação aqui, o resultado da soma é 7 e vai ter um vai 1. Né? Esse vai 1 é o transporte de entrada da coluna seguinte. Agora, ao invés de você ter 2 menos 0, você vai ter 2 menos 0 mais menos o vai 1. Né? Então, vai ser 2 menos 0 menos 1, que nada mais é do que 1. Certo? Então, ó, outro exemplo. Se a gente estiver fazendo em binário, do mesmo jeito, a gente vai ter aqui, ó, nosso formalismo, A menos B menos o transporte de entrada. Esse transporte de entrada vai ser igual ao transporte de saída. E isso aqui só vai ser 1 se na coluna anterior a gente tiver tido como resultado uma operação que daria um número negativo. A gente precisa somar com a base. Então, ó, se você observar aqui a operação 1 menos 1 é simples. Aqui a gente já tem aqui, ó, a nossa tabelinha. Ele só vai gerar transporte de saída nessa situação. 0 menos 0 é 0, transporte de saída 0. 1 menos 0 é 1, transporte de saída 0. 1 menos 1 é 0, transporte de saída 0. 0 menos 1 é 1 e o transporte de saída é 1. Por que é que 0 menos 1 dá 1 e o transporte de saída dá 1? Novamente, se a operação fica menor do que 0, daria um número negativo, a gente vai pegar esse valor aqui e vai somar com a base. Então, vai ser mais 2, vai ser 2 menos 1, isso aqui dá 1. E o transporte de saída, 1. Então, quando você realiza essa operação aqui, o 5 menos 3 dá esse valor aqui. Certo? E se a gente precisar multiplicar? Né? Precisar realizar uma multiplicação. Ó, percebam, a gente está fazendo isso aqui, ó, para soma, para subtração, sempre trabalhando com binário. Isso aqui também vai funcionar com esse mesmo formalismo, com essas mesmas características, se for em hexa, se for em octal, certo? Então, ó, multiplicação em binário. Como é que é a multiplicação em binário? Ó, mais fácil ainda, porque aqui a gente não tem transporte de entrada e transporte de saída. Na multiplicação crua, não. Mas ela é feita da mesma forma que a gente faz um processo de multiplicação em decimal. Então, ó, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1. Ó, que massa! É uma coisa, assim, é relativamente simples, porque, tipo, você só tem um valor que é diferente de 0, que é quando é 1 vezes 1. Em qualquer outra situação, se você tiver 0, em qualquer outra situação, o resultado é 0. Então, ó, se a gente tem aqui, ó, 1, 1, 0, 1, 1, que corresponde a 27, e eu quero multiplicar por 5, né? 1, 0, 1. O que é que eu faço? Do mesmo jeito da multiplicação em decimal. Se o multiplicando, né? Se esse termo aqui, não lembro se é o multiplicando ou se é o multiplicador. Acho que é o multiplicador. Se o multiplicador é um número que tem mais de um caractere, a gente vai fazer a multiplicação em separado. Então, pega 1 vezes todo mundo, tá aqui. 0 vezes todo mundo, desloca uma casa e coloca o resultado. E 1 vezes todo mundo, desloca uma casa e bota o resultado.
Terminou, terminou. Agora a gente faz a soma. A soma a gente já sabe como é que é. Completei aqui com 0, completei aqui com 0, completei aqui com 0, aqui do mesmo jeito, completei com 0, completei aqui com 0, completei aqui com 0. Pronto. É só realizar a soma que a gente já aprendeu. Realiza a soma, o resultado dessa operação corresponde ao resultado da multiplicação desse termo vezes esse termo. Certo? E na divisão, mesma coisa, né? Mesmo jeito. A gente vai ter aqui um termo que vai ser dividido por outro. Então, se vocês observarem aqui, né, a gente vai pegar sempre um valor que possa ser dividido pela base, né, pela base não, pelo dividendo, pelo divisor, dividendo, divisor, quociente e resto. É isso mesmo. Não é? Ainda me lembro. Então, a gente vai pegar esse valor aqui e ele tem que caber aqui dentro da base, né? Quer dizer, a base tem que caber aqui dentro desse valor, senão não dá para realizar a divisão. Então, a gente pega aqui, ó, esse valor, pega o valor, divide por isso aqui, é 1, né? 101 dividido por 101 dá 1, né? E aí, você vai descendo os termos para ir colocando o resto dos valores. Então, 101 dividido por 101 é 1, isso aqui dá 101, isso aqui dá resto 0. Então, desce 0, 0 dividido por 101 é 0, 0 dividido por 101 é 0. Então, pronto, está o resultado da divisão aqui. Isso aqui nada mais é do que 20 dividido por 5, que dá 4, e resta 0. Isso aqui é 20, isso aqui é 5, isso aqui é 4. Se você pegar outro valor lá, né, se pegar, por exemplo, se eu pegar só 3 valores, 3 bits aqui, esses 3 bits aqui são menores do que isso. Isso aqui é 4, isso aqui é 6. Não dá para dividir. Então, eu tenho que pegar mais um bit. Pega mais um bit, divide um pelo outro. Quando você divide um pelo outro, ó, 1000 dividido por 110 é 1. Aí aqui você tem aqui, ó, 0110, que é esse valor aqui, né? Então, você realiza a subtração. Realizou a subtração, dá esse resultado aqui. Isso aqui não é divisível por isso aqui. Então, para descer esse número aqui, eu coloco 0, e aí tento realizar a operação. Se vocês observarem, né, eu vou ter agora esse valor aqui, tive que descer outro 0, bota 1 de novo, dá 0 aqui, ó, 0, 0, para pegar esses 4 bits aqui, você realiza a operação, faz a subtração, dá esse resultado aqui, desce o outro 1, bota 1 de novo, tá aqui, faz a subtração, então, 69 dividido por 6 dá 11 e resta 3. É justamente esse valor aqui, né? 3. E aqui, 11. Certo? Então, pessoal, essas operações básicas, elas são operações que vocês vão ficar exercitando, mas elas vão ser... Oi. Pode repetir essa última subtração, por favor? Claro. Essa daqui, esse pedaço aqui, ó, perceba que esse valor aqui... Ela inteira, professor. Hã? Essa ela inteira? Essa Isso. operação inteira? Certo. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Puxa, sai daí. Não. Deixa eu apagar aqui. Oxente. Maria, que agressividade. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos relembrar a divisão. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, beleza. Ó, gente, só relembrando o processo de divisão, né? Então, tipo, se eu pegasse só esses 3 bits aqui, não dá para dividir por esse valor, porque esse valor é maior do que esses 3 bits.
certo? Então, eu tenho que pegar esses 4 primeiros bits para dividir. Se eu dividir 1, 0, 0, 0 por 1, 1, 0, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dividindo 8 por 6. 8 dividido por 6 é 1, né? Porque dentro de um pacote com 8 unidades, eu consigo colocar um pacote com 6. Então, se eu fizer 1 vezes isso aqui, vai dar isso aqui. Eu tenho que representar com 4 bits. Representei com 4 bits, aí eu realizo a subtração. Realizei a subtração, perceba, esse valor aqui, que foi é o resultado, esse valor aqui, ó, é o resultado dessa operação de subtração aqui. Dessa operação de subtração aqui, esse resultado. Esse resultado ainda é menor do que isso aqui. Por natureza, um número desce. Só que mesmo se eu descer só um número, esse número ainda vai ficar menor do que esse valor. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 6. Para descer o segundo número, o que é que eu faço? 0. Porque isso aqui dividido por isso aqui, 0. Não tem como dividir. Então eu boto 0, desço o segundo número. Desci o segundo número, eu tenho agora, ó, esse valor aqui. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0 é 10. 10 já para dividir por 6. Então, ó, é 1. Então, se eu pegar 1 vezes isso aqui, vai dar esse número aqui. Lembra, tem que estar sendo representado com 4 bits, simplesmente porque esse número aqui tem 4 bits, né? A gente está, 0 à esquerda aqui, a gente está desconsiderando. Então, quando eu pego isso aqui vezes isso aqui, dá esse valor. Deu esse valor, realiza a subtração para ver o resto dessa operação, né? Essa operação em particular. Subtraiu aqui, quando você subtrai aqui, você vai ver que o resultado dá isso aqui, ó. É o resultado dessa subtração. Que valor é esse? 4. 4 não dá para dividir por 110. Esse último bit aqui desce. Esse último bit aqui desceu. A gente tem agora 9 aqui. Agora, esse 9 é quem vai ser dividido por isso aqui. Dá para dividir 9 por 6? Dá. Qual é a divisão? Qual é o resultado da divisão? 1. 1 vezes isso aqui, dá isso aqui. Deveria ter botado um 0 aqui também, né? E um menos aqui, já que seguiu o mesmo padrão. E aí é só realizar a operação de subtração. Quando você realizar a operação de subtração, esse é o resultado da subtração que corresponde ao resto da operação. Então, as dúvidas que ficam, assim, eu acho que podem existir mais, é porque a sequência com que esses números descem, né? Então, tipo, é só lembrar lá do princípio, quando a gente aprendeu o processo de divisão. É que hoje em dia a gente não faz mais essas divisões assim, né? A gente não pega, por exemplo, 69 dividido por 6. A gente não pega mais 69 dividido por 6. Aqui, se a gente fosse fazer aqui na mão, né? A gente podia pegar aqui, ó, só 6. 6 dividido por 6 dá 1. Aí aqui, ó, dá 6. Menos isso aqui dá 0. Desce o 9, né? Depois que isso aqui, desce o 9. Depois dessa operação. Desceu o 9, aí a gente vai e bota 1 de novo aqui, né? 9 dividido por 6 é 1 vezes 6, aqui dá 6. Dá 3. Não tem mais nenhum número para descer. Então, 69 dividido por 6 é 11 e resto 3. Sempre que você realiza, se você cortar, se for separando assim os blocos, né? Você vai sempre separar os blocos e descer o próximo número, né? O próximo número desce sempre que você realiza a operação com o pacotezinho inicial, nesse caso aqui com 6. Do mesmo jeito que a gente faz aqui para decimal, a gente também faz para binário, certo? Esclareceu a dúvida? Deu para entender mais ou menos? Quem tirou a dúvida? Beleza. Show de bola, show de bola. Bom, pessoal, só para concluir, esses slides que eu coloquei,
eles já estão lá na página, certo? Então, vocês podem consultar esse conteúdo todinho, e eu vou deixar essa aula, né, essa segunda aula, também associada à primeira aula de sistemas de numeração. Beleza? Então, vocês vão ter lá as duas aulas, a aula de segunda e a aula de hoje, associada lá no SIGA, a aula de sistemas de numeração. Na próxima segunda, a gente vai continuar com o conteúdo. Em relação ao que a gente está vendo hoje, eu vou deixar uma lista, né, para que vocês deem uma exercitada. Percebam, isso que a gente está fazendo, né, é aquela base para efetivamente começar a chegar no projeto de circuitos. Então, a gente está, assim, dando aquela mastigada em muita coisa. O que é dando essa mastigada em muita coisa? É muita coisa básica, que, assim, para a gente, quando a gente fala de decimal, é coisa que a gente já domina. Então, tipo, aprender a fazer soma, subtração, divisão, essas coisas tudinho. Pronto, vou responder, Juan. Essas somas, subtrações, essas coisas tudinho que a gente faz na mão, que a gente faz na calculadora, isso tudo hoje em dia para a gente é trivial. É tão trivial que muitas vezes as operações assim mais básicas, elas, assim, a gente simplesmente negligencia. Só que, a partir de agora, a gente tem que lembrar que isso que a gente hoje negligencia, para que isso seja implementado numa calculadora, para que você consiga construir uma calculadora. Eu quero fazer a minha calculadora. O que é fazer a minha calculadora? É construir com hardware, com chip, né? Criar botão, criar tudo que eu preciso para construir uma calculadora do zero. Lembrem, você tem que fazer um hardware de modo que ele consiga implementar aquilo que você já sabe. Só que para que isso funcione, a gente precisa fazer de uma maneira generalista o suficiente para que você não precise criar um hardware especializado para cada operação. Você possa utilizar o mesmo hardware, mudando só uma coisinha ou outra, para que ele possa fazer diferentes operações. Isso faz com que a estrutura do seu circuito, a estrutura do seu dispositivo, ela seja menor, ela seja mais barata, ela seja mais compacta, ela gaste menos energia, porrada de coisa que está associada a esse tipo de característica. Certo, pessoal? Então, pronto, respondendo a pergunta de Juan, a lista eu vou colocar como uma tarefa no SIGA. Essas tarefas no SIGA, elas têm data de entrega. Então, vocês vão perceber, quando vocês receberem lá essa lista, quando vocês observarem lá, ela vai aparecer como uma tarefa para vocês, aí ela vai ter um prazo de entrega que vai ser até segunda-feira antes da aula, certo? Eu vou colocar, e aí é aquela coisa, né? Lembra, Luísa, respondendo a tua pergunta, essas atividades, elas vão compor parte da primeira nota, mas não só isso. É através dessas atividades que eu também vou estar verificando a frequência de vocês, né? Por que eu digo isso? A gente tem algumas experiências com essas aulas online que assim, são complicadas. Eu entendo que tem muita gente responsável na disciplina de uma maneira geral, no curso, mas também tem gente que naquele momento não está disponível para assistir a aula, né? Então, às vezes a pessoa está com algumas outras atividades, e aí ela se sente forçada a simplesmente chegar na sala, deixar o computador ligado ali e vai fazer alguma outra atividade. Isso acontece. Assim, eu não sou inocente a esse ponto de achar que isso não acontece, não. Então, nesse sentido, simplesmente visualizar quem está na sala não quer dizer uma presença. E aí eu sou muito flexível em relação a isso. Para que tipo não exija essa questão do cara tá lá, do tipo tá fazendo perguntas, esperando que vocês respondam. Eu deixo a aula gravada. Se você eu gosto sempre de interagir ao vivo com a
pessoa, então, tipo, se a pessoa tiver dúvida, ela vai lá, pergunta, coisa nesse sentido, mas se não, ela tem a possibilidade de assistir a aula lá. E aí, uma forma de visualizar, além do que eu estou vendo aqui na aula, né, de todo mundo que está conectado aqui na sala, é a partir dessas listas. Então, essas listas, elas ajudam na frequência e ajudam na questão da nota que vai compor a primeira unidade, certo? Então, é uma listazinha simples, trabalha muito com essa parte de conversão de sistemas numéricos, então vão ter algumas coisas de conversão de sistemas numéricos. Eu vou tentar disponibilizar ela até amanhã, para que vocês possam fazer essa lista até a segunda-feira, certo? Não é uma lista muito grande, não, se não me engano, são 10 questões, é coisa pequena que vocês vão fazer rapidinho, beleza? Pessoal, vou parar a gravação, mas não antes de dar meu muito obrigado pela participação de todos nessa aula. Agradecer, né, a presença de vocês aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, novamente, não se acanhem, podem entrar em contato, disponível aí para esclarecimentos. A aula, acredito que até o fim da noite, do mesmo jeito a aula de segunda, ela já vai estar lá no SIGA, é basicamente esperar fazer o upload do YouTube, e aí eu disponibilizo o link lá para que vocês tenham acesso. Tá certo? Prazer estar aqui com você novamente. Uma boa semana, né? Um bom fim de semana, porque a gente só vai se ver agora, provavelmente, segunda-feira, novamente. Certo? Abraço. Até mais. Deixa eu só parar aqui. Valeu. Boa noite.